essa nova geração, eu não vejo eles fazendo tanto esforço para ter acesso a algo, sabe? Eu acho que eles entenderam que o jogo é muito do contrário, que a marca, o produto ou o serviço que tem que me servir, de certa forma, e não eu que tenho que ficar indo atrás. Então, assim, o Brasil já foi o país do futebol e é o que a gente sempre vem falando, ó, caminha para não ser mais, né? Então, esse tipo de liga da Kings League, ela vem suprindo alguma dessas carências das pessoas e principalmente da geração Z. Eu consumo muito esse conteúdo de futebol, assisto jogos e eu não consigo ficar 90 minutos sem mexer no meu celular. Agora, se eu assisto um jogo da Kings League, é tão interativo e acontece tanta coisa ali que eu presto muita atenção. Então, enfim, acho que acaba sendo uma consequência do mundo que a gente está hoje. Não acho que é ruim, de certa forma. Não enxergo como isso. Oi, eu sou o Matheus Ferreira e seja muito bem-vindo a mais um episódio do GKPBcast, um espaço para a gente discutir com um pouco mais de profundidade sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. Estou aqui com Caroline Ferradosa e Victor Alexandro. Deem oi para as visitas. Oi, gente. Oi, galera. Saudades. Hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto que tá bombando aí, né? No universo heterossexual, porque no universo LGBT a gente segue falando de divas pop e de fofoca de qualquer outra coisa que não seja relacionada a futebol, né? Mas a Kings League é um fenômeno, né? Não dá pra negar que é um baita de um fenômeno. A gente teve uma final agora aqui no Brasil, né? Que foi um surto. Foi pra essa final que veio o bendito lá do MrBeast? Não, ele veio pra gravar Não. com o Neymar. Ah, é que eu achei que já tava todo mundo envolvido também, porque é tudo essa galera de criador de conteúdo, né? Mas enfim, o fato é que a Kings League é um campeonato aí muito gamificado, que tem tudo a ver com essas novas gerações, com eSports, e a gente vai contar um pouquinho pra vocês, não só do que é, porque acho que tem muita gente ainda que precisa entender um pouco melhor, e eu também não entendia nada, gente. Ainda não entendo muita coisa, mas a gente ainda vai ouvir muito falar sobre a Kings League, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Porém, antes da gente entrar aí nessa nossa conversa, o Victor vai lembrar vocês o que a gente vai falar nesse episódio. É isso aí, Matheus. E você falou, né, que no universo hétero se fala de futebol, no universo LGBT se fala de divas pop. E aqui a Kings League, ela traz um momento que se cruza, né? Porque começou lá, inclusive, com o Gerard Piquet. A gente vai falar isso aí. Não falamos de Madonna, né? Já tá cancelado Madonna no universo não, LGBT. Shakira. Tá vendo? Shakira. Tô por dentro, Porque tá cancelado no universo LGBT já. Entendeu? Shakira tem ali o Piquet. Ah, sim. Mas Tem a ver, tá tudo a ver aqui com o nosso episódio. Se você quiser saber, fica aí pra ver. A gente vai falar sobre o que é a Kings League e a criação desse Sportainment, né? Que é a junção aí do esporte com o entretenimento. Que merda, foi um publicitário que inventou isso, né? Eu tenho certeza. Raça maldita. Provavelmente. Sportainment. Mas eu gostei, tá? Não vou falar que eu não gostei, maldita. não. A ascensão dos novos esportes, né? Entre aspas, a conexão da Gen Z com o futebol, o sucesso da primeira edição da Kings League. E aí a gente vai pras nossas considerações finais, né, Carol? perfeito. Mas antes da gente começar, quero dar aquele lembrete de sempre para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais. Então, no Instagram, vocês conseguem achar nosso perfil como GKPBcast. No TikTok, estamos como GKPB Oficial. E no YouTube, vocês conseguem achar a gente lá no canal do Geek Publicitário. Tem a playlist certinha do GKPBcast, você consegue maratonar e ficar por dentro de tudo. E por último, mas não menos importante, a gente tem ali os nossos canais de podcast, né? Então ali tem Spotify, Deezer, enfim, estamos em todos os streamings aí. É streamings? É. Os streamings. E você pode procurar por GKPBcast. Então aguenta aí, gente, que depois da nossa vinheta a gente vai falar um pouquinho sobre o fenômeno da Kings League. GKPBcast. Começando aqui essa discussão, começou como uma grande brincadeira aqui também a gente falando do Kings League, que era a história você tinha falado que tinha ido, né, no jogo, ou tava querendo ir, né, tava impossível de comprar o ingresso, não foi esse rolê? Então, um primo do Gustavo, ele jogou na Kings League agora, né, foi eliminado, Ganhou. então não tá na final. Ah, Gustavo é então seu sai marido, fora. no caso, né? Gustavo Para é as meu pessoas que não marido. conhecem. Prazer, Gustavo. Enfim, o primo do Gustavo, ele começou a jogar a Kings League e passou por todo o processo de seleção, que é muito legal e foi muito democrático, eu achei, explicando um pouquinho, né, dos bastidores que eu peguei.
Primeiro, eles abriram para inscrição em formato de vídeo, então as pessoas tinham a oportunidade de mandar ali um vídeo jogando com uns lances. Depois disso, passou por uma triagem, eles foram convidados a fazer o draft. O que é o draft? É um teste, de fato, ali no campo, com as pessoas que julgam ali, e fizeram mais uma filtragem, né? A famosa peneira. Depois disso, eles foram convidados para ir para o evento oficial da Kings League, que foi o evento de inauguração no Brasil, onde nesse evento os presidentes escolheram o seu time. Então, escolheram os jogadores que participaram do draft e os wildcards. O que são os wildcards? São os jogadores que geralmente já têm alguma experiência no futsal ou no futebol e são reconhecidos como. Então, são pessoas profissionais. São profissionais mesmo, tá? Desculpa pelas aspas. Mas são profissionais e eles trazem mais técnica para o time. Então, dentro desse futsal. E dentro disso, os presidentes montaram os times. E aí, o primo do Gustavo, que é o meu marido, ele foi selecionado para participar de um dos times, que foi o Capim FC, que é o time do John Vlogs e do Luva de Pedreiro. E aí eu comecei a assistir por conta de ser uma pessoa da família, participando e tudo mais. E quando eu vi, eu tava gostando pra caramba do estilo da liga, do estilo do jogo mesmo, enfim. E aí me acendeu essa estrelinha de começar a reparar o que estava acontecendo para além do esporte, para as marcas e o nosso mundinho publicitário, né? E aí eu comentei com vocês que tava uma febre, tentei comprar ingresso algumas vezes, não consegui, tava muito difícil porque já tinha saído um pouco da bolha ali, né? Então, esse foi um pouquinho do contexto da Kings League na minha vida. Vamos entrar um pouquinho no que é, né? Como é que surgiu essa história? É super recente, né? Foi criado pelo Gerard Piqué, que é o bendito lá do ex da... Ele tá escrito ex-jogador do Barcelona, mas pra mim é o ex da Shakira, né? Ex da Shakira. Que idealizou o projeto a se juntar com o streamer Ibai Llanos, não sei como é que lê o sobrenome desse cara, que é o gaulês gringo, né? Esse cara. E aí é um futebol rápido, descontraído, perfeito pra galera que não tem paciência pra assistir 90 minutos de jogo. Aí, pra mim, é o ápice da tiktokalização do futebol, né? É basicamente isso que aconteceu. Porque eu acho que a junção de um streamer com a junção de um jogador de futebol não podia dar em outra coisa que não fosse alguma coisa nesse sentido. O streamer entende as demandas do público e o jogador de futebol entende das demandas de um jogador o que é necessário para um jogador estar envolvido nesse contexto. A gente precisa entender algumas coisas, e aí a gente entra mais a fundo em Kings League, que a pessoa mais seguida do mundo hoje no Instagram, é o Cristiano Ronaldo, né? Que na Wikipédia, as contas mais seguidas do Instagram. Primeiro lugar é o perfil do próprio Instagram. Uma bobeira, quem é que vai seguir o perfil do próprio Instagram? O segundo lugar, o Cristiano, @Cristiano, que é o Cristiano Ronaldo. Em terceiro lugar, @Léo Messi, que é do Lionel Messi. Aí depois tem a parte LGBT da história com a Selena Gomez, o The Rock, Kyle Jenner, Ariana Grande, Kim Kardashian, Beyoncé, Khloe Kardashian, Nike. E aí, enfim, aí a gente tem lá em 18º lugar Neymar Júnior. O fato é que em 25º lugar é o Real Madrid, um clube de futebol muito maluco, né? Real Madrid com cerca de, na época que fizeram isso aqui, né? Aqui, 173 milhões de seguidores no Instagram. O fato é, jogadores de futebol trazem muita audiência, né? Por mais que esses streamers, tipo o MrBeast, qual que é a posição do MrBeast aqui? O MrBeast tem 72 milhões, ele nem tá na lista dos 50 maiores. Pouca coisa, né? 70 milhões? Não, mas o cara é o maior youtuber do mundo. Sim. Faz miséria dentro do YouTube, como diria o Felipe Neto, com uma ajudinha do YouTube, né? E tá com 72 milhões no Instagram. Ou seja, o Cristiano Ronaldo, numa troca de soco com o MrBeast, leva ele ali, basicamente, gente, eu não sei nem fazer as contas, mas acho que tem umas 9 vezes o número de seguidores do MrBeast. É impressionante, né? O cara não é um criador de conteúdo digital. Obviamente, hoje ele é, né? Ele se posiciona até como isso. Ele foi pro YouTube com
a missão de desbancar o MrBeast, não sei se vocês acompanharam essa história, ele tinha meio que um objetivo, que era desbancar o MrBeast do YouTube. Cristiano Ronaldo? Quando ele abriu o YouTube dele, ele falou que ele queria desbancar o MrBeast. Deixa eu pegar essa informação aqui. Caraca, eu não sabia nem que ele tinha canal no YouTube. Então, ele foi pro YouTube pra ser o maior do YouTube, porque ele já era o maior do Instagram. E o maior do futebol e o maior de tudo. E aí, como que funciona, né? Ele é bem complexo de se explicar, parece ser o tipo de coisa que é muito mais fácil de você assistir, entender assistindo, do que você explicando em si. Mas vou tentar explicar aqui um pouquinho pra vocês, porque é uma modalidade com jogos rápidos, os gols, tem gols que valem por 2 pontos, jogadores podem ser expulsos, mas só por alguns minutos, e tem algumas cartas especiais que elas dão poderes ou punições durante as partidas. Então, baseado aí no esporte tradicional, né, no que é o futebol, tem muita coisa similar com o futebol, mas ele tem a diferença que ele conta apenas com 7 jogadores e as regras são muito gamificadas, né? Então, a ideia aqui é, obviamente, ter ali um pouco do futebol, que é a essência da Kings League, mas a ideia é gamificar esse esporte para conseguir trazer justamente essa pessoa que não é tão ligada ao futebol assim. Então, ele quer pegar, obviamente, o público ali que gosta de futebol, mas além disso, ele quer pegar também a galera que não é tanto do futebol assim, a galera que é mais dos games, né? Que vem justamente aí por parte do streamer que o Matheus estava citando, né? Então, além da Espanha e do Brasil, a Kings League, ela já tem versões em outros países como o México, demonstrando assim um potencial de crescimento gigantesco, porque faz pouco tempo, né, Carol, que lançou a Kings League. Foi no ano passado? Eu não sei quando surgiu a A Kings Kings League nasceu em si, 2022. 2022. mas no Brasil foi a primeira vez, né? Eu Esse sei que ano. eles já estão na França também, tanto que a final vai ser na França agora, então o tamanho da Kings League tá gigantesco, né? Eles fizeram a primeira vez no Brasil e um dos responsáveis, que é o presidente da Kings League Brasil, é o Kaká, que também é um jogador ali referência, né? Um jogador que não se envolve em polêmicas, muito certinho, já tem uma experiência europeia também, então traz essa questão que o Piquet também tem, né, na liga, toda a presença, e trouxe muita influência para o Brasil disso, e o peso da liga. Eu acho que se não fosse um jogador tão importante e renomado, trazendo o nome do Brasil para isso, né, para o cenário mundial da Kings League, talvez não tivesse tanto peso. Aí, a gente tem aqui a parte dos patrocínios e presença das marcas na Liga no Brasil. E aí... De onde que é essa informação aqui? É do próprio portal da Kings League, né? Do site. Então tem lá, na categoria esportiva, entra a Adidas, tecnológico, iFood. A Adidas é um technical partner, que basicamente fornece o material esportivo, né? Mas eu tenho uma dúvida aqui, não sei se você vai saber me responder. Todos os uniformes da Kings League são da Adidas? De todos os clubes? Sei lá como que chama as coisas que tá na Kings League. Todos os materiais, então, bola, meião, uniformes. Mas, por exemplo, no futebol normal, eu posso ter um clube que é da Nike, um que é da Puma e um que é da Adidas. Exato. Lá na Kings League todo mundo é Adidas. Exatamente, a Adidas é a patrocinadora. Tecnológico, iFood, que entra como main partner. Tecnológico, de novo, Superbet. O YoPro como alimentício, que é o da Danone, né? Como main partner. O McDonald's como alimentício também, como main partner. Faz muito sentido o McDonald's, né? É que o McDonald's também tá até na Copa do Mundo, né? Puta rolê aleatório. A Red Bull como main partner, também alimentício. O Bis como main partner, também alimentício. O da Bis é engraçado, né? Curioso. A final foi no Allianz, né? Foi no Allianz? Sim. E aí o Bis, que tem o Morumbis, patrocina um evento que a final é no Allianz. Mas antes de começar o campeonato, não estava definido onde ia ser a final, porque eles não sabiam nem se ia ser aceito, né? Então, o Bis, ele tá desde o começo da Kings e depois que eles definiram que ia ser no Allianz Parque, né? O que diz que o patrocinador Bis não tem muita força de apitar nada ali dentro, né? Alimentício Trident como main partner também. E aí, basicamente, esse main partner é um patrocinador com destaque e visibilidade no evento, né? Eles investem consideravelmente, têm grande presença em materiais promocionais e marketing do evento. Uma coisa que eu achei muito legal indo aos jogos, eu fui em 2 ou 3... diferente do futebol convencional, que a gente vê diversos patrocinadores ali no campo, em camisas, enfim, tudo quanto é lugar, e nunca fazem nada para os torcedores, né? Nunca fazem nenhuma ativação. Em todos os jogos da Kings League tinha alguma ativação. Então, não eram coisas astronômicas e muito fora do normal, mas sempre tinha distribuição de produtos, sempre tinha
aqueles aqueles infláveis para ficar Uhum, batendo. sei. Então, sempre tinha alguma questão para a marca aparecer além do campo, né? E isso eu achei muito legal. Aí, tem um destaque aqui, né, pra Superbet, que você colocou que as camisas oficiais de todos os times são estampadas com a logo. A Bet, Bet, mais né? uma vez, aparecendo no mercado esportivo como uma das principais patrocinadoras, né? E essa é uma tendência não só do futebol, mas como todos os outros esportes que a gente anda vendo, né? E aí a gente entra na parte do poder de influência dos presidentes, porque os presidentes não precisam ser os melhores jogadores de futebol, não precisam ser um técnico de futebol, não precisa ser alguém com vivência no futebol. Tem que ser alguém com vivência em gestão de comunidades, basicamente, né? Exato. Essa é o grande poder ali necessário para ser um presidente. Porque no final das contas, é sobre reunir audiências para as transmissões desses jogos e gerar engajamento e gerar audiência para poder vender isso para os patrocinadores. Aí a gente tem uma lista aqui dos principais times e os presidentes. Vai lá, Carol, manda aí. Perfeito. Alguns times, quem é ligado em esporte vai até conhecer, porque muitos vieram desse mundo e outros surgiram, de fato, só para Kings League. Então, a Fúria é um deles, né, que é gigantesca no esporte, trouxe aqui o Neymar e Chris Guedes como presidentes. Por mais que eu tenha opiniões pessoais do Neymar, ele foi muito importante para alavancar a Kings League no Brasil, né? Acho que quando você vê um jogador do nome e do tamanho do Neymar sendo presidente de um time, você consegue dar até mais importância a tudo que vai acontecer. Ele foi em alguns jogos, né? Não bateu nenhum pênalti, que era o diferencial, porque ele estava machucado. E teve até aquelas brincadeiras, que ele não ia no jogo do Santos, mas ia na Kings League, né? A gente pode entrar nisso com um pouco mais de profundidade mais pra frente, porque eu quero fazer alguns comentários em relação a isso. Perfeito. E aí a gente tem o G3X, que é famosíssimo também no esportes, e o G3X tem uma particularidade, que eles foram campeões mundiais antes de ter a Kings League Brasil, então eles participaram de outros campeonatos e levaram a taça e colocaram o Brasil aí nesse meio da Kings League. E os presidentes eram o Kelvin, que ganhou como melhor jogador do mundo também no Fut 7, e o Gaules, que é muito conhecido por todos. Seguido do Capim FC, que tivemos como presidente Luva de Pedreiro e John Vlogs. O que pode dar um time presidido por Luva de Pedreiro e John Vlogs? Imagina só a gestão desse time. Deve ser assim impressionante. Eu vou te falar que eles foram um dos melhores em marketing. O John Vlogs é muito bom nisso, não tô falando que é certo ou errado, mas eles souberam jogar o jogo ali, né? É muito interessante ver essa parte do entretenimento sendo adicionada nessa pitada de esporte, porque o John Vlogs, ele entende disso e chegava, por exemplo, no campo com um balão, com diversas formas ali diferentes de trazer entretenimento para quem estava assistindo, e é o que a galera quer, né? Enfim. Seguindo, a gente tem o Dendele com Paulinho Louco e o Luqueta, Desimpedidos GOT com Toguro e Yuri 22, FC Real Elite Ludmilla e Alan Stag, e aqui já trazendo um comentário, a Ludmilla foi ridícula na Kings League, gente. Botou o nome dela ali. Ela talvez não apareceu em nada, né? Ela foi em um jogo e, assim, não deu a mínima relevância pro campeonato todo. Pode ser até um gosto pessoal dela. Sei lá, gosto de futebol, gosto desse universo e vou entrar ali. Mas não entrou de cabeça, que é a proposta. Eu acho que para um time ter um presidente, ele precisa estar ali acompanhando, entendendo e tudo mais. Ludmilla foi em um jogo. Eu acho que pegou bem a parte do nascimento da filha dela também, né? Foi filha? Não. Filho. Que ela teve. Foi recentemente agora. Não, acho mas ela foi eliminada antes. Ah. Foi péssima. E o Alan Foi eliminada Stag... por WO. O presidente não apareceu no... Então, ficava tudo nas costas do Alan, né? Que o Alan é ali uma figurinha conhecida da Cazé TV. Ele era da equipe do Cazé, né? E ele tomou muito nas costas, porque meio que boicotaram ela deve ter ele. entrado com dinheiro Boicotaram ele. 295 mil seguidores. Por que o Alan tá tão famoso? Ele é da equipe do Cazé. Ele era, não sei se ainda faz parte, mas ele é desse universo Cazé TV.
Aí a gente tem Fluxo, que também é uma gigante do esportes, com Nobru e Serol. Funkball, que teve como presidente Hariel, Condzilla e Michel Elias. A Loud, com um Coringa ali, também representando muito esse universo do esportes. E o Nivelados, que teve a Nive como presidente, que também foi um destaque aí por ser uma presidente mulher. E aí, realmente estou desconsiderando a Ludmilla porque ela não participou, mas a Nive teve uma presença feminina muito legal nesse universo totalmente masculino, que já é o esportes, e muito mais ainda, que é o futebol, né? O futebol. Então foi bem legal. A Nive deve gostar muito desse rolê, né? Tipo, porque ela se coloca sempre à frente desses lugares onde a predominância é masculina. Ela sempre é muito criticada e isso não remete nada ao trabalho dela. A maior parte das críticas é referente a relacionamentos e vida pessoal que ela teve. E ainda assim ela continua ali presente, marcando muita presença, né, nesses lugares. Eu acho muito legal isso da parte dela. Trouxe esses 2 comentários especificamente porque eu achei que um deles, ele explica muito bem um pouco do que a gente fala frequentemente aqui no podcast, né? Sobre como tudo tá muito rápido, como tudo é muito TikTok. E outro fala um pouco mais trouxe uma percepção um pouco diferente com relação à Kings League em si. Então o primeiro que a gente tem aqui é da Thaís Imperatrice, no post da Nose CA, que ela comentou aqui: chocada que a incapacidade das gerações mais novas de lidar com o ócio, tédio, chegou até no esporte. Ver todos os mercados se adaptando a essa fórmula viciante de mega velocidade e dopamina a todo custo me faz temer consequências negativas irreversíveis da capacidade cognitiva humana. Eu assino embaixo, Thaís. Eu acho que a Thaís pode ser presidente da Kings League. Eu acho que é muito pertinente esse comentário que ela trouxe, porque obviamente, a gente vai achar uma coisa muito legal, né? Até eu nunca assisti nenhum jogo da Kings League, eu só me aprofundei um pouco mais no tema justamente porque a gente ia gravar esse episódio aqui pra fazer o roteiro. Mas eu achei a dinâmica bem legal, eu achei que é algo que parece funcionar muito bem, e não à toa os números provam que funciona. Mas esse viés aqui desse comentário que ela trouxe é muito interessante, porque a gente já falou aqui em outros episódios de como a capacidade humana de prestar atenção nas coisas tem reduzido ao longo dos tempos, como essa hipervelocidade, essa hiperconectividade afeta a nossa percepção do mundo e a nossa conexão com o mundo. Então, assim, obviamente, é algo a se pensar, né? Porque se a gente for levar tudo nessa velocidade de que tudo tem que acontecer muito rápido, tudo tem que acontecer entretenimento ao mesmo tempo, onde será que a gente vai parar, né? Pop-up vai estar, enquanto vai estar rolando um jogo de futebol, vai estar passando um vídeo de slime no telão pra galera ficar entretida, né? Não duvido. Se botarem metade da tela slime, metade Kings League passando, vai dar mais audiência. Que eu acho que é sobre manter o público ligado e não sobre entregar algo de valor. Exato. Eu concordo com isso, mas eu acho que também isso é muito consequência do cenário do futebol hoje. Acho que o cenário do futebol hoje tá indo para caminho do limbo, assim, numa questão de diversas problemáticas sociais ali que a gente enfrenta, como racismo, homofobia e, enfim, são pequenos recortes, né, da nossa sociedade que a gente consegue enxergar ali dentro, mas também de uma desmocratização do futebol. Hoje, para você ir num estádio, você paga R$300 ali para ir ver um jogo. Hoje, para você assistir um jogo na TV, antes de ter a Cazé TV, que tem há pouco tempo, de certa forma, você tem que assinar um plano de R$80 mensais com anuidade, e não é algo que é mais de fácil acesso, né? Então, assim, essa nova geração, eu não vejo eles fazendo tanto esforço para ter acesso a algo, sabe? Eu acho que eles entenderam que o jogo é muito do contrário, que a marca, o produto ou o serviço que tem que me servir, de certa forma, e não eu que tenho que ficar indo atrás. Então, assim, o Brasil já foi o país do futebol e é o que a gente sempre vem falando, ó, caminha para não ser mais, né? Então, esse tipo de liga da Kings League, ela vem suprindo alguma dessas carências das pessoas e principalmente da geração Z, né? Mas eu concordo totalmente com essa questão de dopamina, do uso excessivo ali de estímulos para você ficar ligado, mas infelizmente eu acho que no mundo que a gente está hoje é necessário. Eu consumo muito esse conteúdo de futebol, assisto jogos e eu não consigo ficar 90 minutos sem mexer no meu celular. Agora, se eu assisto um jogo da Kings League, é tão interativo e acontece
tanta coisa ali que eu presto muita atenção. Então, enfim, acho que acaba sendo uma consequência do mundo que a gente está hoje. Não acho que é ruim, de certa forma. Eu não enxergo como isso. Eu discordo de muita coisa que você Sim. falou. Eu acho que eles não vão na onde é o problema do futebol. Existe algum discurso antirracista dentro da Kings League? Não tô falando sobre isso. Não, tô é que você falando disse do que esse é o problema do desinteresse. futebol. Os Que é problemas o do futebol, eles não estão desinteresse do atacando. futebol. Mas eles não estão atacando os problemas. Essa masculinização exacerbada do futebol continua muito presente na Kings League. Concordo. Olha quem são os presidentes. Neymar, Luva de Pedreiro, John Vlog, são pessoas que nada fazem para ter algum tipo de discussão nesse Não, eu sentido. concordo. Eu não falei para justificar o sucesso. Eu falei só sobre o desinteresse do futebol estar aumentando. Não, eu nessa entendo. geração. Mas eu acho que o desinteresse dessas pessoas no futebol vem muito por conta o futebol tá chato, né? Assim, Sim, o exato. formato não muda, não atualiza, não tem nada de muito relevante. São 11 pessoas de cada lado correndo atrás de uma bola. E é isso e acabou. Não muda, não tem dinamismo, não tem interatividade. E o público de hoje, a gente já discutiu em 800 episódios aqui, ele quer decidir, ele quer o jogo feito para ele quer se sentir consumidor, ele quer se sentir consumidor em todas as áreas possíveis, inclusive no esporte. E no esporte você não é consumidor, você é telespectador, você assiste ao esporte, você não domina o esporte não é você que está jogando o esporte não é um jogo de videogame onde você decide o que vai acontecer, não é um BBB, o BBB não é um esporte, o BBB é um jogo onde o público decide. A Kings League, ela subverte esse valor de esporte e coloca dentro de um game interativo onde o público vai decidir. E eu acho que conversa com uma geração que não consegue entender o mundo onde ele não palpita. Entendeu? Acho que de certa forma, porque ele não é interativo na questão do público participar, ele é interativo na questão de ter momentos durante o jogo. Mas tem decisões que são do público, não são? Não. Aqui eu peguei aqui, ó. Não, dessa parte não tem. Tem a parte do dado, que é uma pessoa convidada que joga, as cartas são sorteadas pelos presidentes. Interação ali, com o pelos público jogadores. com decisões em tempo real. Não, isso Votação não, de regras e decisões em tempo real. isso não acontece. Não sei Pode ser a que, fonte, pode ser que tenha mas- acontecido em algum Ou lugar. fora né? do Brasil. É. Talvez pra Liga do Brasil não Aqui não veio teve, com- tipo, de votar, nem fazer nada nesse sentido. Não teve. Só pra concluir aqui o meu raciocínio, o que eu acho que a Kings League faz é entregar pro público que gosta do futebol, mas não tem muita paciência pro futebol, realmente o que eles querem. E aí você vai ver o público do futebol se dividir em dois, e eu vejo isso nitidamente. Por exemplo, eu tenho um amigo que é dono daquela página Doentes por Futebol, que aquela página é muito, muito grande, acho que eles são uma das maiores páginas que tem para falar de futebol no Brasil, são super respeitados, e eu conheci o cara que é o administrador dessa página, que ele é muito gente boa, e aí eu acabei seguindo a página. E aí eu continuo seguindo, sendo que o conteúdo não tem nada a ver com nada que eu goste efetivamente, mas porque eu acho interessante ter sempre um recorte do que está acontecendo Sim. ali. E todas as vezes que eles falam de Kings League, a grande maioria dos comentários é de pessoas falando que Kings League nem futebol é. Sim. Porque eles... Quem gosta do futebol tradicional da forma que ele acontece, considera que isso nem futebol não é. E quem era aquela pessoa cansada de saco cheio do futebol, ela, por outro lado, fala, não, isso é o que o futebol deveria ser. E aí você tem um público que vai para caminhos completamente diferentes. E é aí que é um problema que, graças a Deus, não é nosso, é da FIFA, que ela tá perdendo. Cada vez eles estão abocanhando um pedaço maior, porque esse público jovem, novo e acostumado com essa dopamina, ele não quer o futebol tradicional, né? Ele quer esse novo futebol que é a Kings League. E aí é que eu acho que é a grande sacada, porque ela é muito comercial. Ela é muito comercial em todos os aspectos, né? Ela é viciante do ponto de vista de entregar exatamente o que o público quer. Ela é extremamente comercial, pelo que você me disse, não tem muita regra também de exposição de marca, porque para um cara chegar com um balão no meio do negócio, pode se fazer... Nunca ninguém vai entrar com um balão de uma marca dentro de um estádio de algum clube da FIFA, né? Que é associado à FIFA. Então, assim, por quê? Porque tem regras muito claras, muito específicas de exposição de marca ali dentro. E ali você tem um cenário onde as marcas podem brincar pra caramba, onde os jogadores não precisam ter tanto compromisso assim, os presidentes muito menos, e você tem um público extremamente
viciado na dopamina daquele negócio ser tão dinâmico, tão rápido e envolvendo nomes que ele admira tanto, né? Porque daí não é só o telespectador, é o fã, né? O ponto principal da Kings League que a gente falou no começo é a influência de nichos. Então, ali eles pegaram pessoas específicas de nichos totalmente diferentes. Então, assim, tem o Neymar, mas tem um streaming que às vezes nem é tão conhecido, assim, fora da bolha, né? Então, juntar tudo isso e oferecer experiência para as pessoas é o segredo. Mas... eu não acho que eles são tão diferentes assim, tá? Eu acho que é toda a galerinha, a patotinha ali do game e a patotinha do futebol. Só quem sai disso é a Ludmilla que não vai no jogo. Putz, eu não sou do e-games, então, assim, eu conhecia poucas pessoas desse mas nicho. é justamente esses dois universos, do futebol Sim. e do esportes. Mas né? eu acho que a proposta é abrir, talvez esse primeiro eu enxergo até como corajosas das pessoas que entraram nesse projeto aqui como primeiro. Vão porque, ficar assim, milionária. É algo que não tinha, né, no Brasil, uma experiência com isso, não tinha dados que comprovassem o sucesso e tiveram que investir. Cada jogador da Kings League ganhava um salário. Cada jogador tinha toda uma estrutura ali de jogador. Então, assim, eles tinham, de fato, um compromisso e eram cobrados como jogador. Teve até aquelas loucuras que acontecem em futebol mesmo, de ameaça de morte. Então, o negócio foi tomando uma proporção gigantesca. Então, os times começaram a ter torcidas organizadas, tem toda a estrutura que um clube tem. A G3X, ela montou, de fato, uma sede, né, ali para elas, para os jogadores. Para elas é ótimo, né, para eles. E isso foi se tornando cada vez maior. Então, quem entrou no começo da Kings League, com certeza colheu frutos ali no final. Eu não tenho esse dado aqui, mas eu acho que no começo eram poucas marcas e depois foi aumentando. Ontem mesmo a gente viu que a Lavitan vai patrocinar agora a final, né? Os times do Brasil ali na final. Então, as marcas viram o tamanho e a potência da Kings League e estão embarcando nessa. A próxima edição, com certeza vai ser muito maior. Eu não tenho dúvida de que vai ser gigantesco, Muito vai ter marca maior. pra todos os lados, porque demanda tem. Vai depender Sim. do quanto eles quiserem botar pra dentro, né? Me impressiona muito a Kings League ela não ter surgido aqui no Brasil, porque é um pouco disso. Eu vou até emendar um pouco do que eu tô falando no próximo comentário que eu quero ler, porque o Brasil, como a Carol falou, sempre foi muito aficionado por futebol. A gente sempre foi o time do futebol. Então a criança, ela queria crescer, queria ser jogador de futebol, porque a gente era um país que ganhava. Era um país que tava se demonstrando, tava se empenhando no futebol ali, em boa parte do tempo. Pelo menos na nossa geração, a gente viu muito disso acontecer. E aí, conforme isso foi passando, as pessoas foram inventando novas coisas, né? Então a gente vê aí o sucesso expoente do futebol de praia, do futevôlei, da altinha, porque a galera vai procurando alternativa e aí muito me entende a Kings League ser abraçada, porque, é um futebol, querendo ou não, é uma modalidade do futebol que até então funciona, tá acontecendo, a galera consegue se entreter de uma outra forma que não seja necessariamente ganhar, porque ganhar tá difícil, né? O Brasil, de maneira geral, o futebol, tanto de maneira de clube mesmo, eu vejo que não tem nenhum clube tão predominante assim, tem alguns que ficam em destaque, mas as pessoas que gostam muito de futebol se mostram muito descontentes com os resultados atuais. E aí a gente tem aqui o comentário de @BiaMartinsEdit, também lá no post da Nose, que falou assim: essa questão do futebol parecer parado é um problema nos Estados Unidos também, que estão acostumados com o ritmo da NBA ou NFL, que é mais estimulante, tem várias pausas para publicidade durante os jogos e etc. Mesma coisa com a Fórmula 1, que pode ser menos dinâmica que a NASCAR ou Indy. Então, ver esse tipo de invenção esportiva é entendível, é um pouco do que ela diz aqui, o que faz muito sentido. A gente vê os Estados Unidos, por exemplo, lá é muito mais famoso a NFL, o NBA, porque são esportes muito dinâmicos e são esportes que não viram aqui porque a gente nunca teve esse contato tão intrínseco com outro tipo de coisa que não fosse o futebol. E aí é um pouco do ponto que o Matheus falou. É onde a FIFA vai ter que entender ali como que ela pode transformar mais dinâmico para fazer o futebol em si, o futebol na sua essência, ser um pouco mais atrativo para que o torcedor não vá só pro futebol, não vá só assistir para sair frustrado com uma perda, né? E principalmente as novas gerações, esse que é o problema, né, do futebol convencional. As gerações novas não compram da forma que as outras gerações compravam. Óbvio que o futebol é gigantesco, que os times têm torcidas gigantescas e que as novas gerações são inseridas muito por conta de um ambiente familiar, muitas vezes, nesse mundo. Mas, assim, quando ele tiver o poder de escolha e tiver escolhas tão relevantes quanto,
O que vai impedir dele sair dessa modalidade tradicional e ir para outra? Acho que isso vai demorar muito para acontecer. Muito, muito, muito. Mas assim... Não acho que demora tanto. Eu também não acho que vai demorar tanto, não. Para ter um tamanho que tenha uma Não, Copa do Mundo, por exemplo... O tamanho não, mas o barulho vai chegar muito rápido. Eu não digo nem de questões financeiras e tudo mais, mas assim, o tamanho da Kings League hoje já é impressionante. Com certeza. Você pegar deve ter tido mais que o Campeonato Brasileiro. Gente, eu sou Explodiu em um fiel ano, torcedor cara. do Corinthians, né? Tipo, vou comprar meu ingressinho ali, já tenho uma vantagem, de certa forma, eu consigo comprar em uma semana, sei lá, eu consigo ainda achar o ingresso ali do Corinthians. A Kings League esgotava em 5 minutos, gente. Preço. O preço dos ingressos são mais acessíveis, girava em torno das partidas do começo de R$75 e foi aumentando. Então, quartas de finais chegava a 170 e ia aumentando. A final no Allianz estava R$300 o ingresso. É isso que você falou também. Eu não acho que vai continuar. Eu acho que a Kings League hoje ela é muito elitista. Eu acho que, na verdade, ela vem desse setor do esportes, que já era... O esportes ainda hoje é muito elitista, né? Quem é que pode ser um pro player? Uma pessoa que tem dinheiro para ter um computador bom pra jogar, pra treinar em casa, né? Exato. Você tem raras exceções, como um Nobru da vida, mas são raras exceções, né? O geralzão dessa história é quem tem grana, que eu acho que também E aí, por isso a audiência é tão grande, isso é um outro fator muito importante, a gente discutiu isso naquele episódio que a gente falou lá de como a tecnologia afasta as pessoas, que assistir uma gameplay não é jogar, né? Sim. Tem uma audiência tão grande porque no esporte, se você não tem um computador capaz de jogar aquele jogo, você acompanha o streamer que tem o computador. E aí você tem essa audiência gigantesca do esporte e tem a audiência gigantesca do futebol. O que eu queria entrar aqui agora é nessa parte da diferença essencial entre futebol e Kings League, pra gente deixar mais claro para as pessoas que estão aqui com a gente quais são essas diferenças essenciais. Então, o número de jogadores... 11 por time no futebol tradicional e 7 por time na Kings League. E aqui um comentário só. Ele é o 7 por time quando já passou dos iniciais. Porque primeiro ele entra 1x1, que falam, 2x2, 3x3, 4x4, até chegar em 7. Então, até essa forma também é diferente do número de jogadores em campo. Funciona de uma forma bem interativa. Entra só 2 jogadores no campo? Um novo jogador a cada minuto. O jogo começa com um goleiro e um jogador de linha, ambos nos gols. A bola é solta no meio de campo por uma máquina e os jogadores têm que entrar até o início do campo para quem pegar a bola começar o jogo. Depois de 1 minuto, entra mais um jogador. Então fica 2 de linha e o goleiro, 3 de linha e o goleiro. E aí vai aumentando até ficar 7. Eu tô assim, embasbacado, já não sei mais nada sobre esse negócio. É um estilo diferente. Eu tenho aqui o trecho que o Victor... Então, um novo jogador se junta ao time a cada minuto, até as escalações estarem completas e a partida segue normalmente até os 18 minutos. Ou seja, se são 7, se um entra a cada minuto, leva 14 minutos pra colocar todo mundo em campo? Não, leva 7 minutos. Então entra um de cada time ao mesmo sim. tempo, entra 2 em 2, então são 2 a cada minuto. E diferente do futebol convencional, que tem toda uma burocracia para entrar, precisa avisar o juiz bota na placa quem é a substituição. Não, na Kings League tem um espaço limitado para essa entrada e substituições e fica ali a critério do técnico trocar as pessoas. Sim. Pegada vôlei. Pegada vôlei, perfeito. Isso, pros idosos como eu. Duração da partida, 90 minutos no futebol, com 2 tempos de 45, e na Kings League são 2 tempos de 20, com 40 minutos totais. E aí também tem um parênteses, nos primeiros 18 minutos o jogo é pausado, joga-se um dado e de novo volta essa questão de ver quantos jogadores em campo vão ficar. Então, se saiu 2 no dado, volta a ser 2 jogadores em campo. E nos minutos finais, nos 38 minutos, os gols valem 2 se algum dos times estiverem ganhando. Então, também tem essas jogadas de tempo. Quer dizer, gente, é o comércio, né? Não é o jogo, né? Você ganhou 38 minutos, você ganhou o jogo. Aí vem um infeliz e faz um gol que vale 2 nos últimos 2 minutos. Esse é o ponto. É pra ser algo imprevisível, de fato. Eu acho que esse é não uma parte do quem sucesso. tá ganhando o jogo, beneficia o negócio. Mas beneficia o estilo do campeonato, o estilo do jogo, né? Eu acho que não adianta a gente entrar muito em comparativo com o futebol, porque é uma proposta diferente, de fato.
justamente para agradar essas pessoas que estão cansadas da mesmice e que precisam prestar atenção, porque tudo pode mudar de uma hora para outra. E isso eu achei sensacional, assim, sensacional mesmo. Eu gostei, me lembrou bastante o jogo Fifth Street de PlayStation 2. Era uma pataquada só, assim, que é bom demais. Mas eu acho que é um pouco disso, tipo, quem tá acostumado com e-games lá, tá vendo ali os seus jogadorzinhos jogarem, de certa forma, sozinhos, né? Então, muda um pouquinho Campo oficial grande, e que é o do futebol tradicional, e na Kings League é um campo menor e indoor. Não necessariamente, né? Pode ser dentro de estádio também, né? É que eles fizeram um mini campo, né, dentro do Allianz. Sim, a Kings League tem um campo ali com linhas diferentes do futebol, como eu falei, tem essa marcação de substituição, e eles têm um campo, que na final eles fizeram no Allianz Parque, mas colocaram um campo em cima do campo. Pode crer. Mas pode ser indoor ou outdoor, sim. Arbitragem, juízes em campo no futebol mais VAR. E no Kings League tem arbitragem ao vivo com microfones e transmissões transparentes. E você disse que tem VAR também, né? Tem VAR também. Mas não tem juiz em campo? Tem juiz em campo. Tem? Tem juiz, tem bandeirinha, tem ali a mesma arbitragem Normal. do futebol convencional. Cartas especiais não existem no futebol tradicional. E na Kings League tem cartas com poderes como pênalti, expulsar adversário, etc. Isso. Gol de ouro e gol duplo no futebol não tem mais, já houve o gol de ouro no futebol que era só para casos de prorrogação, né? Agora não existe mais. Na Kings League, regras como gol vale 2, morte súbita no final, etc. Aos 18 minutos do segundo tempo, né? Que é o que você explicou. Isso, mas tem um ponto da Kings League que eu acho que também agrada muito esse público, e eu também. Eu tô sendo muito clubista da Kings League aqui, né? Mas, enfim, eu curti bastante. Na Kings League, nenhum jogo termina empatado. Uhum. Então, sempre tem que ter uma decisão. Se chega no final do tempo e tá empatado, tem o shootout. Depois do shootout, se ainda tiver empatado, vem o gol de ouro. Então, quem fizer, ganhou e acabou. Ah, legal. É tipo a prorrogação mesmo. Disputa de pênalti. No futebol são penalidades tradicionais, os jogadores são convocados para bater esse pênalti de maneira parada, né? A bolinha lá naquela marcação, na grande área, na verdade, né? Na Kings League, pênaltis em estilo shoot-out. Jogador parte do meio campo com a bola. Deve ser super sem graça isso, né? Uma pessoa sozinha saindo com a bola do meio do campo pra ir até o gol e chutar. Não tem nada de sem graça, Nossa é super emocionante. Senhora. É o jogador contra o goleiro e tem um número específico de toques. Então, assim, é uma oportunidade muito grande ali pra você fazer um gol e pode mudar tudo. Eu vi o vídeo e achei legal, mas eu achei desonesto com o goleiro. Porque o goleiro não pode sair dali até a bola chegar... Aliás, ele pode sair, mas ele não pode encostar na bola 2 vezes. Ah. Então, se ele fez uma defesa e a bola espanou, o meus grandes, infelizmente. Entendi. Mas isso foi uma das questões também que tem ali a intervenção do presidente, né? Quando os times ele tem a chance de ou fazer um pênalti com o presidente ou um shootout com os jogadores de campo, que muitas vezes é melhor porque os caras são jogadores mesmo, né? A Nive sofreu muito com isso, porque como ela não tinha outro presidente e ela não joga futebol, ela só fez um pênalti e os outros ela bateu tudo, o time dela bateu só shootout. Então tem umas jogadas também específicas. O primeiro time é obrigado a bater pênalti e o segundo pode bater pênalti ou shootout na escolha do presidente. Substituições. No futebol tradicional é limitada, geralmente são 5 por jogo, e na Kings League é ilimitado. Naipe vôlei, já falamos aqui. Regras fixas. Sim, no futebol tradicional você tem o regulamento da FIFA e na Kings League é a casa da mãe Joana, né? As regras mudam a cada temporada para manter o dinamismo do jogo. Presença de celebridades. No futebol tradicional ela é rara e bastante protocolar, que normalmente é mais como convidado para fazer alguma coisa ali, levar uma taça, um troféu, alguma coisa, ou para participar ali na arquibancada, né? Não chega a jogar. E na Kings League, pelo contrário, né? É bastante frequente. Tem o que eles chamam de jogadores secretos, né? Que são os jogadores que são revelados só quando vai ter o jogo, para dar
aquele up. Então, se a venda de ingresso estiver muito fraca, você bota um jogador secreto lá pra jogar e acabou. Resolveu o BO. Não tem isso, não teve aqui. Não teve aqui, né? Mas provavelmente Mas são os wildcards, são os jogadores que são profissionais e eles são selecionados junto ali à escolha dos times, né? E aí tem alguns jogadores que são muito famosos, principalmente no Instagram. No futebol não precisa, né? Pra quê? Transmissão. TV tradicional mais streaming pro futebol e na Kings League o foco é total nas plataformas digitais, né? Até segunda ordem, né? Porque eu tenho certeza que a partir do próximo campeonato isso vai estar na TV, se não tiver na TV aberta. Informações de bastidores, a Globo já estava interessada óbvio, em transmitir. A Globo não tem o que passar. E o que eu achei muito legal dessa questão da transmissão, geralmente, né, esses canais dos campeonatos de futebol, eles barram todo mundo de transmitir qualquer coisa, né? Ninguém pode mostrar a imagem ali transmitindo uma live que você faz no estádio já cai. E aqui na Kings League, como a gente tinha muitos streamings, as pessoas streamavam nos seus canais, então na Twitch e tudo mais. Então, assim, tinha transmissão oficial, tinha a visão ali dos influenciadores também, né? Os que são famosos ali nas streamings. E tudo isso funcionava tão bem em conjunto e que era muito legal. Mas eles são streamers oficiais? Porque, assim, Por eu não exemplo, imagino que isso vai continuar essa bagunça, não. Tipo assim, de qualquer pessoa poder streamar. Eu não acho que vai continuar. E eu assim. acho que não mais também, mas poderia. Assim, o presidente tem uma cabine onde tinha que ficar ali os presidentes e eles também colocavam alguns convidados famosos ali também. E eles faziam streamings ali, lives direto da cabine. É um camarotão gigantesco, assim. Então, isso é bem legal. E, além disso, a gente teve algumas questões aí, porque o Cazé TV foi um transmissor oficial. A Podpah fez um canal para transmitir a Kings League que chama Madhouse. Então, eles estão se inserindo nesse universo aí de transmissão de jogos. Os gafanhotos da audiência, né? Onde tem audiência, eles dão desesperado, né? E eu vou te falar, eu parei de assistir Podpah, já não me pega mais, e vocês sabem que eu era muito fã, assim. Mas, enfim, acho que eles fizeram muitas escolhas erradas e só focadas no comercial, o que tirou eles muito dessa relação de comunidade que era o que seguravam eles antes. Mas, enfim. E tinha o canal da Kings League também oficial. Então, fora dos canais de transmissão oficial, você ainda tinha a opção de ver pelos canais dos presidentes e tudo isso. Então, o que agrada essa geração é você ter o poder de escolha. Eu assisto aonde eu vou assistir, quem vai comentar. Eu vejo o que eu quero, eu não quero que você me dê um canal oficial. Eu acho que isso é legal, eu acho que, tipo assim, no nível de licenciamento, do tipo, essa pessoa tá autorizada a retransmitir, né, pra não ter nenhum problema com direitos de imagem e tudo mais, porque isso, obviamente, daria problema. E assim, e ter uma Globo que vai pulverizar isso para que mais pessoas conheçam também é interessantíssimo para Kings League, né? E o perigo, eu acho que é perder um pouco da originalidade. Ah, você é muito fã, né? Não, você é vou muito te fã, falar. você tá com medo de ficar popular. Juro que não. Eu não sou essa fã que... Não sou, juro que não. Ia gostar pra caramba. Pô, a liberdade que os comentaristas e os narradores têm nesses canais é gigantesca e é o que faz o diferencial. A narração da Cazé TV deu um show com os 3 narradores e comentaristas que estavam lá, e eles falavam piadas, até palavrão, assim, de certa forma, e é algo que nunca funcionaria na Globo. Eu acho que, assim, até a questão de brincadeira, sabe? E trazer referências que nunca trariam lá. Mas eu acho que vai ter o público da Globo que quer assistir sem esses palavrões e sem essa... Será? Eu acho que vai. Assim, a Globo é um tiro de bazuca, né? A gente sabe. Por mais que tenha problemas, a Globo é um tiro de bazuca. Eu acho que vai ter o público da Globo e se a Globo tacar isso mais Sport TV, ela pode falar o palavrão que ela quiser, entendeu? Eu acho que não é palavrão a questão. Eu acho que são brincadeiras muito particulares. Mas é isso ali, que a gente tava falando. De a uma importância comunidade. Então, a importância de continuar com a comunidade existindo para que aquelas pessoas que gostam daquilo continuem lá, porque se você falar, não, a Globo comprou todos os direitos de transmissões, ninguém mais vai poder retransmitir, matou a Kings League. Exato. Morre em 5 anos, Sim, acabou. Exatamente. Entendeu? Mas eu acho que se somarem, eu acho que a Globo tem muito a entregar e, obviamente, a Kings League tem muito a entregar pra Globo também, no quesito audiência, né? Continuando aqui, interação com o público, ela é muito limitada no futebol e na Kings League ela já é mais interativa, né? Com votação de regras e decisões em tempo real, que você disse que não aconteceu aqui no Brasil, né? Sim. Objetivo, um campeão, uma competição profissional.
no futebol tradicional, e na Kings League é um entretenimento mais uma competição esportiva. Ou seja, o entretenimento é a grande sacada da Kings League, né? O que eu acho que mudou também do meio pro final, que acabou virando uma competição profissional também, no sentido de ter toda uma estrutura profissional por trás. Uma prova é que os jogadores ganham um salário e tem aquilo como profissão, de certa forma, e também porque a gente está indo para ligas internacionais, uma final internacional, então eu acho que sai um pouco só dessa questão de entretenimento para algo que já vira profissional. Não, eu acho que faz sentido. É profissional, da mesma forma que um esportes é algo profissional. Sim. Né? Realmente. Aqui, foco comercial. No futebol tradicional são os clubes, as federações e os patrocinadores. Já na Kings League você tem outros atores aí, né, que são os criadores de conteúdo, são marcas digitais e muito focado nesses engajamentos das redes sociais, porque é esse engajamento das redes sociais que vai ditar o rumo das coisas aí, de maneira extremamente dinâmica e rápida dentro da Kings League. Uma coisa legal que acontecia também era a live dos presidentes. Então, tinha um momento ali da semana onde os presidentes se juntavam e tinham lives oficiais da Kings League. Então, mais uma vez, chamando a comunidade de cada eles e tendo essa relação mais próxima, né? Que seria a famosa coletiva de imprensa do futebol tradicional, só que de uma forma muito mais leve e descontraída numa roda de conversa. Então, também achei muito interessante isso, porque tinha muito aquela questão de cutucada no adversário, saudável, de certa forma. Então, isso também deixa todo o esporte muito mais interessante. E aí a gente tem aqui uma pesquisa, né, que é Futebol e Geração Z, qual o match? Que ela foi realizada pelo grupo Consumoteca para o grupo SBF, que revela que a geração Z tem uma relação diferente com o esporte. É um pouco daquilo que a gente estava falando aqui antes, né? Os jovens veem o futebol como um conteúdo que pode ser consumido em diversas plataformas e formatos. Além disso, querem que seja acessível a todos e que a experiência possa ser personalizada. Então, assim, a Kings League ela vem completamente para suprir essa necessidade aí da geração Z, né? E, obviamente, aqui a gente tem um outro ponto, que é aquilo que a gente já falou também, que é o crescimento da popularidade de outros esportes, que vai muito de encontro com o que o Matheus falou, que as pessoas querem participar, que aí a gente vê a altinha, futebol de areia, futsal, e aí a própria Kings League, né? E aqui, trazendo mais algumas informações, a gente tem de que a geração Z acredita que o futebol deve ser para todos, desde a prática até o consumo. 64% dos Gen Z acreditam que o esporte deveria ser mais comprometido com o combate à homofobia, racismo e machismo, que vai muito de encontro com o que a Carol falou. A gamificação do esporte... Mas que não está sendo feito na Kings League, né? Não. Vamos pontuar aqui, muito bem pontuado, porque acho que eles não estão fazendo absolutamente nada nesse sentido. E vou ser sincero que eu acho que não vai acontecer Também acho tão que não, cedo. porque vai expulsar o público que gosta atualmente. Vamos seguir. A gamificação do esporte através dos eSports e o mundo das apostas traz os jovens para dentro do campo. Essa forma de interagir com o futebol já é parte da cultura jovem para 47% dos Gen Z. Isso daqui me pegou, tá? A galera por esse anseio de participar e de estar presente no futebol de alguma forma, a galera vai pras bets, né? Começou há muito tempo atrás com aquele Cartola FC, que não tinha muito disso de aposta, de envolver dinheiro, era mais você montar o seu time ali com base dos jogadores e você ver o desempenho desses jogadores, transformando ali o futebol um pouco mais gamificado. E aí, com a chegada intensificada, né, das bets, a galera do esporte, é muito difícil você encontrar alguém que consome o esporte e não tá ali participando participando das apostas esportivas, né? Isso é muito louco, cara. E eu acho que isso também é uma das chaves de sucesso ali da Kings League. Eles abriram para inscrição de todos. Você não precisava ser um jogador profissional. Você poderia se inscrever, de certa forma, para participar e se sentir parte daquela comunidade, né? Então, é muito interessante isso mesmo. E aí, trazendo mais aqui dois dados, a gente tem que o futebol das minas, né? Mulheres em campo é sobre luta política e representatividade para 72% da geração Z. Eu acho esse número aqui muito legal, mas ao mesmo tempo eu acho ele alarmante, porque eu não acho que o futebol feminino devia se resumir a isso. E 72% da geração Z achar que se resume a isso me deixa preocupado, porque eu acredito que o futebol feminino ele tem
tanta força quanto o futebol masculino. A gente viu muito disso na época de Copa do Mundo, da Copa do Mundo Feminina, o quanto foi importante ter alguém para torcer ali, principalmente enquanto a gente teve um péssimo desempenho do futebol masculino na Copa do Mundo. A gente viu as meninas nas Olimpíadas também. Isso, foi das Olimpíadas, se eu não me engano. As meninas bagaçando no futebol, assim, trazendo ali aquela vontade de torcer mesmo pro futebol, que era algo que tava faltando há muito tempo no nosso país. E aqui, enquanto assistem e comentam, interagem e se informam em outras plataformas, né? 58% da geração Z acredita que ter diferentes canais para acesso ao futebol ajuda a popularizar o esporte. Aí a gente vai muito de encontro àquilo que a gente estava conversando aqui, que vocês estavam falando, de que ter um lugar limitado para você assistir limita a escolha das pessoas de consumo, né? Elas querem consumir, acessar o futebol, o esporte, da maneira que elas acharem melhor. Não é legal, é ótimo, que é muito bom ter uma Globo exibindo por conta de expressividade, mas é muito legal que os outros portais possam fazer também essa exibição para que a gente possa escolher, né, onde a gente quer consumir. Sabe o que parece? Esse não é um gráfico sobre a Kings League, né? Parece que a pessoa que criou a Kings League pegou esse gráfico e jogou inteiramente para um campeonato. Óbvio que a gente tem essas particularidades que a gente falou que ainda não estão sendo feitas. Mas, assim, eles atendem 70% dos quesitos aqui que a Gen Z está interessada sobre esse segmento de futebol. E aí, com isso, gente, a gente amarra falando sobre o sucesso da Kings League, né? Eu acho que falem bem ou falem mal, mas falem de mim, cabem muito bem nesse caso da Kings League. Não tem quem não tenha ouvido falar disso nos últimos tempos. Furou a bolha do e-games, furou a bolha do esporte e foi até para Globo Esporte, enfim, ali canais maiores, né? E isso é muito transmitido através dos números. Então, vou trazer aqui um pouquinho para vocês. A final da Espanha, em 2023, levou cerca de 90 mil pessoas à Cupra Arena, em Barcelona. Já a Kings League Brasil lotou o Allianz com mais de 40 mil torcedores, mostrando a força do movimento no país. Isso o Palmeiras não consegue, gente. Que coisa vergonhosa. Que coisa vergonhosa e interessante. Quantas pessoas cabem no Allianz? 40 mil. 40 mil? Porra, onde é que foi 90 mil? Que estádio é esse? Cupra Arena. Deve ser um gigante. Deve ser gigantesco. E isso mostra um pouco, vamos falar também, da incapacidade do Brasil, o país do futebol, de conseguir se desenvolver, né? O futebol está estagnado no Brasil de diversos aspectos há muito tempo, né? Você não tem o estádio mais relevante e tecnológico para receber eventos hoje em dia é o Allianz, né? A gente está vendo esses outros movimentos aí, desses outros estádios tentando, por exemplo, você tem o Morumbi lá, que agora fez essa parceria com a Mondelez para justamente levantar grana, para justamente dar um fôlego novo para o estádio e deixar o estádio mais interessante para grandes eventos, porque foi nisso que o Allianz se estruturou. E tem o seu clube também, mas que tá lá, com né? certeza, Tá lá que em leva Itaquera, muito mais de mas 40 tá mil lá em pessoas lá Itaquera, pra é dentro, tá dificílimo de bom? chegar. É isso mesmo. Quantas pessoas cabem no Itaquerão? É mais de 40, não sei, de cor, desculpa. É longe, né? Aí ninguém quer ir. É, então, esse é o problema do Itaquerão, né? Que é difícil acesso. 49.205 É difícil pessoas. acesso para uma parte da população e de muito fácil acesso para uma parte que consome fortemente futebol, que é as regiões mais periféricas, talvez. Eu Então, concordo aí com a você, gente mas quando entra você vai em fazer outra grandes questão. eventos, você precisa ter acesso fácil. Sim, esse é um dos motivos, porque Tem não estação tem que chega tanta... lá? Tem, Corinthians e Itaquera. Ah, então É de perto? Palmeiras Barra Funda, perto, Corinthians é perto? e Itaquera. É perto, É é perto? pertinho, do lado. E aí a gente viu esse movimento offline, o que é muito interessante, porque quando eu comecei a assistir, eu via os números astronômicos ali nas transmissões, mas eu não botava fé que iria lotar um Allianz com 40 mil pessoas. Os ingressos esgotaram antes de saber quem eram os times que estavam na Se final. tivesse 90 mil, você acha que vendia aqui? Acho que vendia. Mano, eu também acho. Eu também acho. Eu acho O que eu queria dizer aqui vendia. é o seguinte, supera uma... Óbvio, né? A gente tá falando de um evento, né? Uma final, especificamente, né? Não é... Você não vai construir um estádio para fazer uma final de Sim. Kings League, né? Ninguém vai fazer essa maluquice. Mas, assim, chegou num nível de que as estruturas físicas que a gente tem para grandes eventos que são os estádios de futebol não comportam o tamanho da Kings League, né?
E uma coisa legal que eu refleti muito sobre, a gente não tem noção dos números que essas transmissões impactam no online. Quando a gente olha para um estádio, vê um estádio lotado, a gente tem essa consciência de quantas pessoas são, né? Porque muitas vezes a gente entra na transmissão 200 mil pessoas e é só mais um número. E quando a gente tangibiliza isso, a gente tem a noção, de fato, do sucesso, né? Algo que eu achei muito legal também é que eles estão trazendo essa referência americana do Super Bowl e teve um show. Então, teve um evento ali, não foi só uma partida de futebol. Foi o Hariel, que é um dos presidentes também. Mas eu acredito que com o tamanho que a Kings League está hoje, muitos artistas vão ter o interesse. Eu acho que poucas pessoas colocaram fé. De fato, assim, não foi todo mundo que colocou fé para vincular o seu nome quanto a isso e a sucesso. Imagina, eu sou um artista renomado, eu vou lá cantar num estádio vazio? Não, o pior é que foi muito rápido, né? Eu não sei há quanto tempo que rolou essas conversas para gerar a Kings League aqui pro Brasil. Deve ter sido um processo bem longo até, mas explodiu muito rápido. E ainda falando sobre de tangibilizar, né, a quantidade de pessoas, 40 mil, a gente vê que é gente pra caramba, mas a final, na transmissão só na Cazé TV, ultrapassou 2 milhões de visualizações. Isso é muita coisa, só na final. Mano, 2 milhões de gente, não existe um lugar que comporte. Tava no show da Lady Gaga, tinha 2 milhões de pessoas. Caraca. É isso, tangibilizada, outra sensação aos Calma números, lá, né? eu vou defender aqui o meu lado da história, que isso eram presencialmente. A transmissão na TV foi pra muito mais gente, tá? Pera lá. Ah, não, mas eu tô falando só pra gente ter uma comparação de quantas pessoas tinha. Você vai ter uma comparação do físico com o digital, né? Não, tô falando pra você visualizar 2 milhões de pessoas. Como que é ver 2 milhões de pessoas em um lugar? É ver naquela foto da Lady Gaga ali, das pessoas. Não é um comparativo, é uma visualização, tá ligado? Eu queria trazer pra um outro tipo de comparação que vai fazer um pouco mais sentido, que é tentar entender quanto isso daria em audiência, né? 2 milhões de pessoas dariam 10 pontos de audiência. Se você pegar, juntar Band, SBT, Record, você não tem isso em diversos horários do dia, né? Quanto que tem? Você consegue ver quanto que tem uma partida de futebol de audiência? Vai depender muito, mas tem muita audiência, porque o futebol é uma das poucas coisas que dá muita audiência ainda na TV hoje, né? Levanta a audiência de qualquer canal. Pode estar transmitindo no SBT, pode estar transmitindo na Record. Por isso que tá todo mundo brigando pelo futebol hoje, porque é a única coisa que o torcedor não quer saber qual é o canal que tá. Dá pra conectar aqui na minha televisão? Seja na internet, no satélite, qualquer coisa. Vai lá e vai botar, né? Mas falando de 2 milhões de pessoas, eu fiz um cálculo aqui rápido com o ChatGPT. Ele me deu aqui 10,04 pontos. O que é muita audiência se a gente fosse considerar que isso é uma audiência de TV, né? Então, é realmente muito, muito, muito expressivo o que eles estão conseguindo fazer. Aí a gente tem aqui também que em uma entrevista recente do Piquet, no início desse ano, ele, que é o dono da Kings League, disse que um período de aquisição de 3 anos e outros KPIs, além do prêmio em dinheiro de $1 milhão, ajudam a garantir o compromisso contínuo dos streamers com a liga. Se você me dá a possibilidade de ganhar $1 milhão, eu vou treinar futebol das 9 da manhã às 9 da noite todos os dias da minha vida. Victor, um prêmio em dinheiro, isso aí é o prêmio final, né, do negócio. Pô, $1 milhão, vamos botar 6 milhões de reais. Isso não é o que a Bis pagou pra estar lá. Ah, mas eu não tô nem aí. Eu não tenho nem a possibilidade de receber esse dinheiro. Eu não sou a Bis. Mas assim, é o mesmo dilema de um BBB da vida, né? Faz-se muito dinheiro. Será que eles estão fazendo 1 bilhão já? Então, pô. Então a gente tem outro dado aqui abaixo. Não chega no bilhão, é milhões. Não, de reais chega. No Brasil, eu acho que ainda não embaixo. tem as conclusões de investimento e de ROI, basicamente, Sim. assim, porque é algo que ainda está rolando. Neste momento, a final ainda não aconteceu, Não, mas o de quanto campeonato custou não os se encerrou. patrocínios já se sabe. A gente não sabe, mas eles Exato, pagaram pelo mas patrocínio. isso não está sendo divulgado ainda. Eu acho que quando acabar, eles vão dar um pouco essa sensação do quão grande foram os investimentos para conseguirem mais patrocínios no outro e justificar valores. Mas acabou agora, né? A do Brasil. Não, ainda tem a etapa do Mundial, que tem 4 times do Brasil lá. Ó, aí, o mais recente investimento da Kings League assegurou 60 milhões de euros para custear a expansão global. Então, assim, chega no bilhão.
Chega no bilhão. Chega no bilhão. E aí depois a gente tem um outro, ó. Na Espanha, uma das menores equipes em termos de audiência fez a primeira transação após 11 meses e eles venderam 15% da franquia por $600 mil. 3 meses depois, um dos maiores clubes rejeitou uma oferta de vender 49% a uma avaliação de $10 milhões. Cara, o que isso tá rodando de dinheiro eu não troco de cueca no mês. É brincadeira. Tem um exemplo também que aconteceu recentemente. O Gaules fez uma reunião com o Piquet, porque o Piquet tinha interesse ali comercial no Kelvin, que foi o melhor do mundo. E o Gaules falou, eu te ofereço ele por $20 milhões. Aí você toma. Aí a gente vai pro mesmo problema do futebol brasileiro hoje, que os maiores jogadores vão todos pra Europa e acabou o futebol brasileiro. E Mas acabou a não Kings League aceitou. brasileira. O Piquet olhou pra cara dele e falou assim, tá bom, meu querido, a gente se fala, obrigado. Mas é isso. Também tem muito disso, né? O Brasil, ele sempre foi... Quer dizer, sempre não. Há uns momentos atrás, ele era muito patriota nesse aspecto do futebol, né? Então, o jogador, ele não queria ir pra fora. Ele ganhava bem aqui, ele ficava aqui, ele tinha o seu clube do coração, ele defendia o seu clube do coração. E aí, com o tempo, isso foi, vou ganhar dinheiro, vou pro Al-Hilal. Pra Arábia, Então, vai pros árabes lá ganhando trolhões de dinheiros. E aí, você fica maluco, né? Não tem como. De novo. Tá. Beleza, é sobre dinheiro ou é sobre você defender o esporte e defender a sua nação? Você pode botar essa discussão em 2 prismas. Eu acho que o jogador ganha muito em relação a dinheiro, mas do ponto de vista de soft power, inclusive, o Brasil tinha o soft power do futebol. Né? Tinha. A gente não tem mais. Quem que é o cara do momento? Quem que é o cara do momento do futebol pra vocês que não consomem tanto? Sei lá. Não, é tipo assim... O Yuri Alberto. Alguém com algum nome esquisito da Europa, entendeu? Não, talvez o Vini Júnior. Ele é o jogador do momento, principalmente falando de jogador brasileiro. Quem é maior que o Vini Júnior hoje? Não, eu queria só ter essa percepção eu achei que você tava falando de vocês. nacional. Tipo assim, não, acho que quem é o cara do momento do futebol brasileiro. Porque tipo eu assim, vejo um monte de gente falando do Yuri Alberto. Muito tempo foi o Neymar. O Neymar hoje é tirado de canto, assim. O Neymar não tava na última escalação agora da seleção brasileira. Tudo bem que tem uma questão de lesão, mas ele já tava jogando no Santos. E aí? A gente não tem mais essa cara, não tem mais essa pessoa. E antes tinha um monte, né? Exato. Monte. E o poder comercial deles era gigante. Você colocava ele ali numa propaganda, você vendia milhões ali. O futebol, ele tem esse fanatismo, né? Então, se o meu jogador está ali, eu vou consumir só aquela marca. O futebol brasileiro está em frangalhos, vamos falar a verdade? Sim. O futebol brasileiro, os campeonatos nacionais estão em frangalhos. Gente, o técnico da seleção não é mais brasileiro. Você tem essa noção? Isso eu acho que faz até algum sentido, porque, obviamente, você precisa de um técnico bem preparado e a gente não está em condição de preparar nem jogador, quanto mais técnico. Mas é de fato a prova que está em frangalhos. Né? Já foi um tabu essa história do técnico da seleção ser brasileiro ou não. Hoje em dia isso não é nem tabu, isso é desespero mesmo. Vem, como é o nome lá do cara? Esqueci o nome dele. Vem Ancelotti, pelo amor de Deus, é a última esperança que a gente tem. Tá em frangalhos porque a gente tá vendo o que tá acontecendo na própria CBF, né? A CBF está em frangalhos também, né? Um negócio tá completo. E assim, por que isso aconteceu? Uma junção de foco na grana e zero administração. Exato. Né? Ah, mas dá muito dinheiro? Tá bom, deu muito dinheiro, vender todos esses jogadores e destruir o futebol brasileiro. Só que agora qual é o futebol que vai dar dinheiro? Né? Sim. E a minha preocupação com a Kings League é totalmente a mesma coisa, entendeu? Vai ficar formando jogador aqui pra mandar pra fora e fazer time lá fora. E a gente não vai ter nada. Isso tá certo do ponto de vista econômico? Eu acho que tá totalmente certo. Cada um vai aonde pega pra si. É um trabalho, de certa forma. Se você tem uma empresa que te oferece o triplo do seu salário, você não vai pra lá? Então, aqui se a minha empresa representa o meu país é outra história. Agora você tem... Aí você precisa de um investimento público que financie e que estimule que esses atletas fiquem aqui. Porque é interesse de um governo que tem esse soft power.
Os Estados Unidos faz isso demais, Sim. demais. Bota muita grana em esportes. As Olimpíadas para os Estados Unidos são extremamente importantes, porque o soft power do esporte para os Estados Unidos é extremamente importante, né? Para a Rússia também é extremamente importante, né? Então acho que falta essa percepção de o quanto isso é importante para uma nação, né? Você ter esse desenvolvimento esportivo em diversos aspectos, isso é extremamente importante, até para felicidade de uma nação em si. Social, né? Do aspecto Sim. social da coisa, né? Estímulo também, né? Porque as pessoas não praticam esporte se você não vê um esporte em alta. Exato. E o que eu acho que a Kings League tem fomentado, ela tem fomentado o público consumidor, não necessariamente um fã de um determinado esporte, entendeu? Tipo assim, eu fomento o que você quer hoje. Então hoje a gente vai ver o que o público... Por exemplo, essa história de começar com um jogador entrando a cada minuto do negócio é pra segurar ali Audiência. a taxa de rejeição do vídeo, né? Isso aí é coisa de youtuber fazer isso aí, totalmente, né? Então vamos ver. Só que aí a gente atende a demanda dessa população que quer isso, dessa forma, porque é assim que eles se sentem estimulados. Amanhã, isso não vai mais estimular. Qual vai ser o outro fator que vai estimular? Eu vou ter outro, Esse e é o depois eu vou ponto. ter outro, e depois eu vou ter outro, até que eu chegar num ponto de que não vai sobrar nada de esporte nisso, e isso vai virar uma patifaria, uma farofa do caramba, onde vai ser 100%, aí é aquele episódio lá do Black Mirror, que você liga uma transmissão e o público que paga manda o que você vai fazer, e aí vai ficar 14 pessoas lá dançando a dança da galinha pintadinha no meio do campo, porque é isso que o consumidor quer ver. Isso faz sentido? É uma pergunta. Se faz sentido continuar dessa forma? Não, se faz sentido colocar o consumidor no centro. Comercialmente faz, Não, porque óbvio. você vai vender, né? Ali na questão do conceito total, com certeza não, porque você vai se perdendo. Concordo super com o que você falou. Mas eu acho também que vivemos no mundo capitalista. Se você não tá afim de fazer isso, algum filho da puta vai aparecer e vai fazer. Até mesmo porque a FIFA não tava afim de fazer o que a Kings League tá fazendo. Não, E ainda perfeito. não está, né? Concordo. Só que é preciso entender quem é que vai com você. E eu acho que a Kings League agora, com a noção do tamanho que ela tem aqui no Brasil, vai para um patamar muito mais burocrático e rigoroso para estabelecer limites e regras mais rigorosas. Já existiam muitas, mas eu acho que agora, de fato, precisa ter um limite nas questões e ali um controle, de certa forma, maior, para que consiga ser até um produto comercialmente mais vendável, né? As marcas precisam ter aquela sensação de controle, que eu sei tudo o que vai acontecer aqui. Eu não vou botar minha marca num lugar que talvez eu não... Mas eu Não acho sei que o que esse que vai não é o acontecer. momento de provar muita coisa. Eu acho que esse é o momento igual BBB. As marcas só vão chegar. É só aceitar. Passou o Pix, tá dentro. Eu não acho que nesse momento as marcas... Sabe, porque esse é o momento do hype. Sim, sim. O que eu acho que eles vão fazer é colocar regras para patrocinadores. Eles vão segmentar o máximo possível que eles conseguirem, vão esticar o máximo possível que eles conseguirem para que entre o máximo possível de marcas. E eu não tenho dúvida de que a demanda deve estar gigantesca, porque qualquer pessoa que tenha entendido o que foi a final aqui no Brasil vai ter interesse em se associar, entendeu? Sim. Porque é aquele momento de baixo investimento e altíssimo retorno. É a junção de mundos muito lucrativos. O mundo do esporte, o mundo do futebol tradicional, o mundo do e-games e o mundo da cultura de creators, né? Então, são 3 nichos muito lucrativos que a gente conseguiu ver em um campeonato. Então, as marcas que não estão olhando isso, realmente estão muito por fora. E acho que o futebol podia aprender com isso também. Não Sim. acho que vá, tá? Não tenho grandes esperanças, mas eu acho que poderia ser uma oportunidade para a FIFA olhar para o futebol e falar o que a gente pode fazer de diferente. né? Exato. Tentar transformar um pouco mais dinâmico. Obviamente não vai mexer na estrutura do futebol, porque ele já existe, já está consolidado. Mas a gente tem vários outros esportes aí. A NBA também. A NBA é um show de entretenimento e não mexe nas regras do basquete para fazer isso. Exatamente. Eu sabe? acho que esse é o ponto. Não vai mudar as regras, mas o que eles conseguem colocar de experiência ao longo desses campeonatos, né? Exato. Você tem ali 90 minutos, as pessoas estão prestando atenção ali 90 minutos. O que você vai fazer com essas pessoas 90 minutos? Dá um jeito, se Mas vira. eu acho que precisaria mudar as regras se fosse pra tentar. Porque, por exemplo, qual que é a sacada do basquete? São 4 quartos, né? Então tem tempo pra fazer intervalo comercial durante o jogo e
o jogo recomeça 4 vezes. Agora, no futebol, não. São 45 minutos, começou o jogo, um campo gigantesco, não tem dinamismo, fica passando a bola um tempão, até você ter coisas efetivamente momentos efetivamente relevantes. O que, do ponto de vista publicitário, também não é tão ruim assim, tá? Porque você coloca um monte de inserção publicitária enquanto não tem nada acontecendo dentro de campo. Exato. Só que, do ponto de vista do dinamismo, para quem tá assistindo, não entrega. Eu acho que falta esse dinamismo para quem está assistindo, que não está sendo entregue. E aí eu acho que precisaria efetivamente mudar e mudar bastante as regras. Então vamos fazer 4 tempos de, 20 e poucos minutos? Não sei, entendeu? Acho que teria que mudar a regra mesmo, assim, entendeu? Para o futebol ser mais dinâmico e mais interessante, né? Essa história de botar gol valendo mais no final, eu acho sacanagem, mas acho que precisaria pensar em alguma coisa de que fique mais dinâmico. E é isso, o futebol na Kings League não pode terminar empatado. Porque empatado é um jogo chato pra cacete, um jogo que terminou empatado, entendeu? Sim. É um jogo perdido, basicamente. Então não pode empatar, como é que vai ser? Então acho que precisava pensar em algumas dessas coisas que tragam mais a atenção do público e retenham a atenção do público para esse dinamismo que exige. Mas eu também não acho que também era já para chegar chutando o balde igual a Kings League fez, que aí eu acho que é um pouco demais. E não é fácil, né? Não é, o futebol é um esporte muito antigo. Não é do dia pra noite que isso vai mudar, mas assim, já passou da hora de ter inovação. É muito mais fácil você fazer um campeonato, um estilo de esporte novo, vamos fazer assim, com regras diferentes, do que você mudar que já está ali há muito tempo com as mesmas regras e que é mundialmente seguido com os mesmos critérios, né? Eu acho que isso poderia ser uma coisa interessante para a FIFA fazer. Desenvolver um sub-esporte abaixo do futebol, com os atletas de futebol, os atletas de alto nível, né? Uma liga separada com atletas de alto nível, voltada totalmente para entretenimento. Se eu fosse a FIFA, eu botaria essa ideia em jogo já, agora. Tem um concorrente para Kings League. Um concorrente para Kings League, só que FIFA e com jogadores profissionais. Exato. Entendeu? Com os jogadores que já estão em alto nível e de seleções que representam nações e não clubes esportivos e tudo mais. Entendeu? Sim, seria interessante. Uma Copa do Mundo do FIFA Street, sabe? Tipo, mais ou menos isso. Não, isso seria muito foda, viu? Muito foda. Quero saber se vocês darão uma chance pra Kings League. Eu achei legal, eu achei bem dinâmico, achei bem divertido, mas eu não sei se eu sou dessa galera, não. Tipo assim, talvez eu vá assistir um jogo ou outro, porque eu achei muito interessante a dinâmica do negócio. Achei que parece bem legal de assistir, mas não sei se eu piro. Eu não gosto muito da comunidade do futebol. Que nem atmosfera. Que nem você falou que, já tava dando ameaça de morte, briga de torcida, esses negócios. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, os caras tá com o bolso cheio de dinheiro, gente. Sim. Não, pelo amor de Deus. O fanatismo em qualquer segmento é horroroso. Não tem isso aí não me pega muito, não. Eu quero assistir. Eu não assisti nenhum jogo ainda. Eu assisti pessoas assistindo, que foi o que a gente tinha comentado sobre isso, e aí eu fiquei meio que no radar dessa história de Kings League, mas eu não assisti efetivamente nenhum jogo. Eu vi o Allianz todo configurado, é preto, né, onde eles jogam, né, o gramado. O Allianz teve um gramado preto e branco! e assim, eu vi, achei tudo muito esteticamente bonito, agradável. E aí era de novo essa discussão. Voltando só que eu tinha falado que ia falar da história do Neymar, eu acho que o Neymar representa muito essa cultura que bota o dinheiro em primeiro lugar, entendeu? E eu acho que a Kings League é um pouco disso, assim. Dentro do futebol, você antigamente tinha os jogadores que colocavam o que se representa enquanto atleta em primeiro lugar. E aí isso faria tomar algumas decisões. Né, algumas decisões que inclusive não são benéficas do ponto de vista financeiro, enquanto você é um atleta, tá? Porque isso é outra história também. Porque quem é o atleta que carrega a sua responsabilidade de atleta enquanto atleta, quando se aposenta, faz muita grana. Entendeu? Até mais, às vezes, por exemplo, né? O Vini Júnior vai começar a colher agora. Entendeu? Daqui pra frente ele vai começar a colher. O cara já tá aparecendo em uma porrada de publicidade aqui no Brasil, né? A Omo foi fazer agora o relançamento lá das Omo Balls, que são as bolinhas dele, que isso aí marcou história lá atrás. Chamou o Vini Júnior, não chamou o Neymar. Você acha que vai chamar o Neymar pra fazer alguma coisa de futebol? Vai criar problema pra cabeça, né? E daqui pra frente eu imagino que ele vai ser o grande jogador brasileiro que as marcas vão botar grana porque se sente seguro em fazer isso, né? Agora, se você está priorizando
a sua carreira de empresário ao invés da sua carreira de jogador, aí se vira com a sua carreira de empresário. Só que por quanto tempo você mantém essa sua carreira de empresário? Entendeu? Porque daí o Neymar tá lançando uma água de coco, tá lançando um clube, tá lançando não sei o que, tá lançando não sei o que, porque ele não tá focado em ser um jogador. Todos os fãs dele que sobravam quando ele voltou pro Santos, ninguém mais quer saber de Neymar. Entendeu? Tipo assim, ele conseguiu se queimar, o resto que dava pra queimar do filme dele, ele conseguiu destruir, faltando de um jogo do seu clube pra ir pra um jogo da onde você é presidente. E ainda escreveu uma carta falando que vai aguentar essa crítica. É bizarro. É bizarro. Ai, gente, quando o assunto é Neymar, realmente me pega num ponto, porque não tem mais sentido a gente dar tanto valor para pessoas que não tenham valor, sabe? E assim, o que tinha de justificativa antes era que era um puta jogador. Qual foi a última vez que o Neymar jogou de uma forma que você fala Relevante, assim, caramba, esse cara é o melhor do mundo, sabe? Enfim, aí já... E digo mais, assim, de novo, quando a gente volta pra Kings League, a Kings League tá preocupada com isso? Não tá. A Kings League quer a fama e o dinheiro do Neymar. Ela não tá preocupada com o que ele tem pra representar pro esporte. Por isso que eu não acho que a Kings League esteja preocupada com o esporte. Eu acho que a Kings League tá preocupada em fazer grana. Eu acho que é um pouco das duas coisas, assim, porque da mesma forma que eu tenho essa visão, eu vejo muito preocupado com a comunidade também. De incluir a comunidade, Mas é uma comunidade, de é um oferecer uma CRM, Carol. experiência. É um CRM a preocupação deles. É uma gestão de consumidores. Pode ser, mas assim, o esporte convencional, o futebol convencional também. E não tem esse tipo de Deveria preocupação. ser também, né? Deveria ser. Não é hoje em dia. Mas eu acho que esse é o ponto. As pessoas são muito carentes hoje em dia e se veem ali dentro de um lugar que elas têm um pouco mais de voz, sabe? Vamos fazer uma isso, Kings né? League? Vamos montar um campeonato? O que a gente vai Uma montar? Queens League. Ah, eu fiquei A Queens League triste, já mano. Os existe. caras tá ganhando dinheiro a rodo, velho. Que isso? É que só a Uma gente que Geeks nasce League. pobre que não ganha dinheiro, não. Geeks League. Geeks League. Geeks League. Vamos fazer uma Geeks League, mano. Vai. Jogar só os geeks. Você tem que contar 3 personagens de Star Wars pra começar a jogar no negócio. Ah, sei lá. Nem eu sei essa O porra. time do Gaules é um pouco isso, né? É até engraçado, assim, porque é discrepante você ver o perfil Eles das são pessoas. nerdolas. Do G3X é só os nerdinhos fofos. E aí dos outros não sei o que, Os joga nerdinho fumaça, não sei o que lá. Os nerdinhos calculando. Vou botar aquela bola ali no ângulo de 83 graus que ela vai Pegar fazer a de curva e o cara... trivela. Vou chutar nessa porra! Enfim, gente. Enfim, então as pessoas tá aí ganhando dinheiro, né? Todo dia É sai gente pobre. um otário e um malandro de casa, e aí o malandro encontrou muita gente. Não vou falar que todo mundo é otário, porque não é, né? A galera, o bagulho é legal, é esporte sempre mexe com as pessoas, é uma coisa que tava faltando, inclusive, eu acho que demorou pra surgir um esporte novo, assim, que chamasse uma comunidade que era realmente a galera que não tava mais tão ligada, assim, com o esporte. Tinha feito... Muito desse efeito teve na época dos esportes, né? Que aí começou a surgir uma cacetada de jogo. E agora a gente tem de novo aí essa Kings League, quem sabe a gente E é não bom vê. que o negócio se movimenta, né? O Que bom pessoal que se sai do movimenta. comodismo, Sai de casa, né? Sai de Vai, dentro de casa, né? Vai fazer alguma Vai coisa, viver tá um ligado? pouco. Eu gosto disso. isso. Do ponto de vista de esporte, acho uma merda. Do ponto de vista de negócio, acho do caralho. Essa é a minha avaliação final aqui. Eu da gostei do Kings esporte, Se eu fosse, vamos jogar uma partida de Kings League, bora. Eu ia achar legal. Achei legal, mano. Achei legal. Não, do caralho. Não, sério. Eu gosto, acho dinâmico, mano. Eu acho que vocês já viram a minha opinião. Eu gostei muito do estilo, de toda a questão que tem por trás ali da Kings League. Eu tive um pouco acesso de bastidores, percebi a valorização que eles dão para as pessoas que não são jogadores profissionais e não são só baba-ovo de estrela, sabe? Então, isso eu achei muito legal. E, enfim, eu com certeza verei as próximas. Kings League, pode me chamar para ser uma Como é o nome do comentarista primo? ali. Manda um abraço pro primo aí. João Nardi. Gente, vocês vão ouvir muito esse nome na próxima Kings League, hein? Manda Isso. ver, João. Se ganhar muito dinheiro, convida nós. Manda os ingressos. A pessoa querendo comprar ingresso pra te assistir aqui não ele conseguiu. ele manda. Pelo amor de Deus. É que a gente não gosta de pedir, mas ele deu o ingresso, sim. Eu só queria falar pra ele sair do time do John Vlogs, que eu não quero torcer pro John Vlogs. John Vlogs e quem? E luva, Luva de de pedreiro. Receba. Ai, meu Deus do céu. Receba.
Receba muito dinheiro da Kings League. Gente, é com essa consideração final de nós três aqui que a gente encerra esse episódio que já tá gigante, né? Porque a gente sabia já que ia dar nisso, né, Victor? Você falou no começo, né? E tinha mais coisa que a gente pulou aqui. Eu quero lembrar vocês que o Spotify e o YouTube permite que vocês deixem comentários, que aqui a gente é igual a Kings League, a gente gosta da interação, do engajamento das pessoas aqui com o nosso conteúdo. Então, se você quiser e tiver algo a acrescentar aqui, manda um comentário pra gente. A gente tem uma pergunta pra você, que é se você é um consumidor do Sportainment. Essa palavra safada aqui que inventaram pra juntar esporte com entretenimento, tá? Você é um consumidor? Conta aqui pra gente nos nossos comentários. Boa. Eu queria deixar só aqui a minha torcida pro Dendele. Agora eu sou Dendele e não sou mais Capim, tá? Um beijo, Dendele, vocês foram fodas. Dendele é quem? Deixa eu ver, o do Luqueta e do Paulinho Louco. Nossa, Paulinho Louco foi jogar, eu vi ele chutando a bola, chutou a bola lá pra casa ele do bateu cacete. um pênalti, você viu? Não tem regra nenhuma. Tem regra nenhuma. Tem regra sim, que para com Blinder isso. É regra? Para com isso. Não vamos entrar nessa de novo, não. Tem regra. Não. O cara foi de Peaky tem Blinder regra, cobrar o negócio. Tem regra, é o isso entretenimento. Isso aí é a CCXP do futebol, velho. Pode ser, tá pode ser. Tá horrível, tá assim ótimo. como a CCXP. Tá ótimo, manda embora. Bom, gente, então se vocês gostaram aqui do nosso episódio, não esqueçam de deixar a avaliação, deixa lá seu like se estiver no YouTube. Se estiver ouvindo e vendo a gente no Spotify, deixa 5 estrelinhas. E em qualquer outro lugar que esteja possível, deixa lá o seu joinha, like, comentário, que a gente gosta muito de ter vocês por perto, a nossa comunidade também. É isso aí, rapaziada. E aí, pra vocês serem parte da nossa comunidade, o que você faz? Você segue a gente nas redes sociais, até a gente ficar um pouquinho mais rico, igual a Kings League, né? Enquanto a gente não fica, você pode seguir nas redes sociais, que tá de graça, GKPBcast, lá no Instagram, no Twitter e no TikTok, é gkpb.oficial. Daqui a pouco eu vou começar a cobrar. Tá ficando... Tá oferecendo acirrado. Conteúdo de graça pra essa galera ganhar dinheiro aí, é fácil. Tá maluco, né? E aí, nas nossas redes sociais pessoais, também você tem aqui o Matheus Ferreira no LinkedIn, pra você ir lá falar com ele e falar: ô Matheus, não cobra não, deixa a gente consumir o conteúdo, por favor. E Geek Publicitário no Instagram. Só não me venha falar bem de Kings League no meu direct, que vai tomar porrada. Eu sou o Victor Alexandro no LinkedIn e @VictorALexandro no Instagram. Meu Instagram é pessoal, tá, galera? Não vem me falar de trabalho comigo no meu Instagram, por favor. E aí, aqui ao meu lado temos Caroline Ferradosa no LinkedIn e @Carol Ferradosa no Instagram. Você também pode seguir o gkpb.oficial no Instagram, que vai sair só notícia boa, muita coisa legal pra você acompanhar. É isso aí, Boa. Um beijo pro Cristiano Ronaldo, que é primo aqui do Igor, nosso editor. É isso. Ô Igor, nós tá precisando de dinheiro. Vamos chamar uma mensagem lá pra ele. Vamos mandar mensagem pro Cristiano Ronaldo. Tchau, galera. Um abraço. Tchau. Até semana que vem.